Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 ao 49. Se você ler esse trecho, você pode até pensar que estamos gravando o mesmo evangelho do dia de ontem, do dia 18 de julho de 2023, porque Jesus está aqui no mesmo momento narrado pelo evangelista Mateus, no trecho em que trabalhamos ontem, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Jesus aqui está falando sobre o alicerce da vida e compara isso à edificação de uma casa. E ele diz, aqui na Bíblia, a mensagem, a versão que eu estou lendo, com as mesmas palavras que ele usa em Mateus, falando sobre a solidez de onde é construída o alicerce, de onde é construído o alicerce da nossa vida, dizendo que os seus ensinamentos não são adendos ao nosso estilo de vida, como uma reforma de um imóvel, mas que são palavras de prática, e que se nós construímos, se nós usamos essas palavras de Jesus apenas para estudos bíblicos, nós não entendemos o que ele está falando. Nós devemos aplicar as suas palavras à nossa vida. E o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que não se colhe frutos podres de uma árvore boa. Uma árvore que dá frutos podres, frutos ruins, é uma árvore doente. Então, o estado do fruto indica o estado da árvore. Isso ele está dizendo aqui nos versos 43, 44, 45. Lembre-se que ele inicia o Sermão da Montanha, texto, cujo esse texto aqui está inserido, dizendo sobre as pessoas que são felizes de verdade, os tais dos bem-aventurados, que você conhece muito bem. Então, se nós nos dispomos a ser discípulos de Jesus, sermos discípulos, nós devemos viver, praticar aquilo que ele está falando lá no começo do Sermão do Monte, para que os nossos frutos sejam bons. Esse mês, mês de julho, nós falamos na IBRAVE sobre frutificação, porque passamos o mês de junho orando novamente, assim como em 2022, fizemos uma campanha de oração. E nossa campanha de oração foi pelo bairro da nossa igreja, foi pelo bairro, o entorno onde nós moramos. Foi por mais comunhão, foi pela busca da criação de vínculos, do aprofundamento do ser igreja. E precisamos então buscar esses frutos bons que são gerados a partir das orações. Temos um artigo que foi publicado na última quinta-feira no site brave.net, onde falamos a respeito um pouco de alguns frutos que podemos colher de uma vida de oração. E Jesus está dizendo então que suas palavras devem ser praticadas e não se tornarem estudos bíblicos. Elas devem ser vividas e não virar meros adendos para um estilo de vida cristão. E muitas vezes nós acabamos caindo nesse erro. Muitas pessoas ficam dizendo, isso está na Bíblia, aquilo não está na Bíblia. Isso aqui que foi dito, ou que foi falado, enfim, não se comprova biblicamente. Porque sim, é fato que nós, como protestantes, temos o sola escritura, o somente a escritura, somente o texto, somente a Bíblia, como um dos fundamentos da nossa linha histórica cristã, que remonta à Reforma Protestante. Mas nós não podemos deixar isso se sobrepor a quem Jesus é. Em última instância, nós devemos olhar para Cristo, porque Cristo está acima disso. Cristo está acima das doutrinas. Cristo está acima das denominações evangélicas. Cristo está acima dos cismas da igreja cristã. E nós precisamos olhar para o que Cristo diz e vivermos o que Cristo diz. Nós não vivemos de doutrina, nós vivemos de prática, nós vivemos da imitação, nós vivemos da busca por sermos discípulos. E muitas vezes, quando ficamos prestando atenção às doutrinas, às regras, às tradições que
constrói inclusive as denominações às quais nós fazemos parte, nós passamos por cima dos ensinamentos, das palavras de Jesus. Não podemos deixar isso acontecer. Jesus traz muitos ensinamentos, principalmente no âmbito do Sermão da Montanha, que é um resumo de todo o Evangelho, de toda a implantação do reino de Deus que ele veio trazer aqui a esta terra. E nós devemos ler o Sermão da Montanha e prestar atenção ao que Jesus fala ali, para praticarmos frutos daquilo que ele fala. Então, felizes seremos quando nos tornarmos verdadeiros discípulos, que olham para o início do Sermão do Monte, e não só o início, mas tudo aquilo que é falado por Jesus ali, e aquilo é falado para os discípulos e não para um povo genérico, e ao vivermos aquilo, nos transformamos em pessoas mais humanizadas, pessoas que amam mais, pessoas que compreendem mais, pessoas que são mais generosas, pessoas que praticam boas ações, que sim, são ações sociais. Então, seremos mais parecidos e nos tornamos mais parecidos com Ele. Que nós possamos usar as palavras de Jesus para darmos bons frutos, frutos de humildade, frutos de compreensão, frutos de acolhimento, inclusive nas nossas comunidades, e não só o acolhimento, mas a participação daqueles que, segundo o nosso olhar, cometem os piores pecados possíveis. Que nós possamos então caminhar por essa vereda, por essa estrada, seguirmos os passos de Jesus, para que possamos ser chamados de fato seus discípulos, para que possamos ser de fato bem-aventurados, pessoas felizes, que constroem uma vida alicerçada nos ensinos dele, nas palavras dele, ou seja, sobre a rocha, sobre a pedra de esquina. Deus abençoe você. Até amanhã.